2, 3, no ar. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro, do Repórter Guaibense, e como toda quinta-feira acontece o Papo Guaibense. Nesta quinta-feira, nós vamos falar sobre tecnologia, as oportunidades de TI em Guaíba, no estado e no Brasil. Vamos falar um pouco delas. Qual a importância da tecnologia no século XXI? Hoje nós temos 4 convidados. Rodrigo Baelli, gerente do Tchê-Delivery, a Priscila Cunha, do Código Guide, o Brian, também desenvolvedor do Tchê-Delivery, e a Aline Veloso, da Escola Técnica Solon Tavares. Eu quero desejar a todos uma excelente live conosco. Como de praxe, eu passo para cada um fazer suas considerações iniciais. Primeiras damas, Priscila, pode começar? Posso. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí, um feliz ano novo, né? Muito obrigada pelo convite, né, de eu estar falando aqui em nome da Código Kid. Eu estou de máscara, né, porque eu estou no ambiente escolar, né, e por enquanto a gente tem que cuidar, né, e passar por todos os protocolos de segurança, mas espero que vocês estejam me ouvindo bem. E a gente está aqui para conversar, né, sobre tecnologia. E aqui na escola a gente já começa com a tecnologia com crianças a partir de 5 anos. Então, fico aqui à disposição para responder as dúvidas de vocês. Aline. Olá, pessoal. A professora Aline, curso técnico de rede Solon Tavares, curso técnico também de informática. Aqui na escola temos mais outro curso técnico de eletroeletrônica. E estamos aí para responder as dúvidas, um pouquinho sobre o mercado de trabalho que está em Guaíba, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás eu sempre trabalhei em Porto Alegre, eu era analista de sistemas, ainda sou, então sou professora também. Então eu me lembro que há alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, eu dizia que não tinha mercado de trabalho na TI em Guaíba. E cá estou hoje com 2 empregos na cidade. Então tem bastante mercado de trabalho aí para a gente conversar e algumas ideias aí. Rodrigão. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Então, sou o Rodrigo Baelli, o responsável pelo Tchê-Delivery, e para nós é uma grande honra estar trocando um papo com vocês hoje, apresentando um pouco mais do nosso negócio e poder interagir e trazer um pouco das oportunidades que realmente nós enxergamos atualmente para a nossa empresa, contar um pouco da nossa história e do que a gente enxerga e do quanto a TI ela é fundamental, o alicerce para o sucesso desse nosso negócio e como diversos outros que a gente identifica aí, e poder apresentar alguns projetos, algumas ideias que podem fazer muito sentido para quem está pensando, não sabe muito bem o que fazer, para identificar aí a atuação dentro desse mundo diferente que é a parte de tecnologia. E bora lá bater esse papo aí, quem sabe trazer alguns caminhos, alguns rumos para a galera aí que daqui a pouco não sabe muito bem o que fazer. Valeu, Pedro. Brian. Boa noite, pessoal. Meu nome é Brian Henrique. Eu trabalho como desenvolvedor full stack na Tchê-Delivery e todo dia é um aprendizado novo. E realmente, cada vez mais tem crescido, como a própria Aline tinha comentado ali, né? A oportunidade de emprego aqui na cidade. Na verdade, no mundo, mas só que isso está também agora se espelhando aqui na cidade e a gente está conseguindo ver uma oportunidade muito grande para o futuro, certo? Então eu espero poder também comentar bastante sobre isso e ser produtivo aqui na live. Eu vou começar com a Aline, que é professora do curso técnico da Escola Solon Tavares, que trabalha muito essa questão dos jovens adultos no mercado de trabalho da tecnologia. Eu queria que a Aline começasse a falar um pouco sobre o mercado de trabalho na tecnologia, principalmente nesse momento
do século XXI, que nós também enfrentamos uma pandemia nesse começo, no ano passado, ainda estamos. Queria que a Aline começasse a conversar sobre isso. Bom, então, né, como eu comentei, há alguns anos atrás, na cidade, mais especificamente, eu sempre acompanhei o mercado de trabalho, né, então, alguns anos atrás não tinha mercado de trabalho, era só grandes empresas, as multinacionais, as que tinham aqui, e Guaíba em si cresceu. E quando uma cidade cresce, e conforme o tempo vai passando, novas tecnologias a gente tem que ir se aperfeiçoando, e a cidade também está se aperfeiçoando, né? Uma das coisas que eu acompanho lá no meu outro emprego, não como professora, né? Em outras cidades já tem o cercamento eletrônico, né? Isso tudo envolve tecnologia, fibra ótica, rede de computadores, e a nossa cidade está crescendo, está evoluindo. A gente vê que, por exemplo, a gente já está agora com essas câmeras, já estamos ativando ela aqui na cidade, há toda uma integração, né? E muitas empresas vieram para cá, apesar de algumas terem fechado, algumas grandes, outras de porte médio, né? E eu tenho visto assim, que o mercado de trabalho na cidade está evoluindo e precisa de uma mão de obra qualificada, precisa de pessoas que tenham essa sacada de tecnologia, que tragam para pequenas e médias empresas, como que eu vou dizer assim, um empreendedorismo, um quê ali de tecnologia, né? Antigamente a gente tinha poucos escritórios na cidade, né? Uma contabilidade ali, uma imobiliária ali. Hoje em dia a gente já vê, poxa vida, né? O Delivery está aí, né? O Rodrigo até pouco tempo atrás estava me pedindo, preciso de estagiário ali, vou procurar na escola técnica de informática. Então, eu estou bem nos últimos anos, assim, eu tenho me engajado muito também, porque eu acho que o meu papel como educadora não é só ensinar, passar conhecimento, mas eu me preocupo com eles também, que eles tenham uma boa colocação no mercado. É assim que o professor se sente realizado, não só depois que o aluno pega o diploma, mas a gente vê eles, até me arrepiei, ó, gente. A gente vê eles no mercado de trabalho, né? Temos uma feira aqui que, por causa da pandemia, o ano de 2020 não aconteceu, que é uma feira de profissões, vem empresas aqui, mostro como é que é a empresa, converso como é que é, dão palestras. Então, eu tô muito satisfeita, né? Porque alguns anos atrás eu não tinha essa visão. Eu sempre dizia para minhas amigas, eu não vou ter emprego em Guaíba na área de tecnologia, né? E eu acho que agora, sim, cresceu bastante, muito promissor. Quando eu faço as chamadas para a escola, para inscrições, eu sempre comento, tem mercado de trabalho na cidade, né? Então, é só oportunizar e fomentar isso, divulgar, né? E eu creio que agora também, aproveitando um pouco, isso veio muito mais forte com essa pandemia, que a gente não esperava. Foi uma mudança do dia para a noite. E a gente viu cada vez mais que a gente precisa meios de tecnologia e inovação, tá? Então, eu estou bem contente. Acho que os nossos alunos aqui, o mercado está muito promissor mesmo. Brian, tu já está no mercado de trabalho, não sei há quanto tempo, mas tu pode contribuir, eu acho que tu fez cursos na área de tecnologia, tu pode trazer tua experiência sobre isso e uma análise. Como tu vê hoje o mercado de trabalho? Certo, então, basicamente eu sou autodidata, porque eu não fiz ainda faculdade, apesar de ser uma vontade minha, futuramente, ainda esse ano eu quero iniciar. E eu fiz metade do curso de eletrônica, curso técnico do Augusto Meyer. Lá, quando eu iniciei, eles têm cadeiras de programação, mas eu já entrei com o conhecimento antes de ir para o curso. Simplesmente porque eu já estudava por mim mesmo, só simplesmente por eu gostar. Sempre gostei muito de tecnologia em geral, só que aí eu conheci a programação realmente em 2017, por volta do final de 2017.
E aí foi amor à primeira vista, né? Comecei a estudar lógica, depois aí eu fui para a linguagem Python e tudo mais. Gurizão, não tinha muito assim foco no mercado. Eu sempre fui muito de gostar de criar coisas, de construir do zero coisas. Então aí eu achei incrível o fato de eu poder dizer pro computador para ele fazer as coisas como eu queria que fizesse, poder adaptar, editar e personalizar as coisas da forma que eu queria. Esse poder é uma coisa muito boa assim no mundo de hoje. E basicamente é como se tu tivesse um superpoder de verdade, assim. E aí, mas realmente no mercado de trabalho eu só fui entrar esse ano, né, com a oportunidade do Tia Delivery, porque antes aí eu trabalhei em outros setores, como suporte técnico de um outro sistema de caixa, e também já trabalhei em mercado, já trabalhei... a minha última experiência sem ser no TIE foi como instrutor de cursos de tecnologia na TKS Cursos, certo? E aí eu realmente ensinava programação, mas eu ensinava o básico da tecnologia e ensinava várias outras coisas interessantes dessa área de informática em geral, mas programação era poucos alunos de qualquer forma, mas tinha também. Aí veio a oportunidade do Rodrigo, né, que me apresentou ali ao Tia Delivery e tudo mais, e aí foi quando eu pude colocar em prática exatamente tudo que eu já tinha aprendido e ainda estava aprendendo, porque eu nunca parei de estudar, mesmo em todos essas outras experiências de trabalho, sempre era o meu lazer. O meu lazer é aprender a programar, aprender a construir coisas, projetos do zero, projetos pessoais. Então aí eu sempre tive isso comigo e isso me levou até a oportunidade que o Tia Delivery me apresentou. E aí agora, inclusive, não sei se muitos estão aí cientes, mas agora em novembro a gente atualizou, foi a atualização do Tia Delivery mais recente, né? Sem ser essa que agora no início de janeiro a gente fez, que simplesmente modificou o aplicativo de um jeito que ele subiu assim nas lojas de um jeito estratosférico. A gente estava com uma nota e essa nota subiu do dia para a noite, basicamente. Simplesmente pela atualização que a gente fez ali e que foi a minha primeira, como é que eu posso dizer, experiência profissional completa no mercado de trabalho, que teve um retorno maravilhoso. Então aí eu consegui ver que realmente todo esse meu conhecimento, ele valeu a pena. Não só para mim mesmo, porque isso fez com que eu crescesse muito em todas as áreas, principalmente na área empreendedora, né? Porque o Rodrigo tem sido um grande mentor nessa área, mas também tecnicamente, porque de nada adianta um monte de teoria sem prática, né? Então aí toda essa questão aí que eu aprendi com o Tia Delivery, agora sim eu tenho visto que é outra história quando tu tu entra para o mercado mesmo. Uma coisa é tu não ter prazos, uma coisa é tu não ter alguém superior te dando ali uma lista de tarefas do que tu tem que fazer, né? Uma coisa é tu fazer do jeito que tu quiser, quando tu quiser. Outra coisa é quando tu tem realmente prazos e um chefe ali, não um chefe, mas alguém que tá esperando um resultado e que tu tem que entregar esse resultado de algum jeito, mesmo que tu não saiba nem por onde começar. Rodrigo, eu quero que tu complemente esse avanço tecnológico do aplicativo Tia Delivery, que teve em novembro. Eu acho que tu pode acrescentar sobre esse assunto. Claro, vamos lá, pessoal. Bem legal, assim, o depoimento do Brian. Ele, de fato, é a cara da TI do nosso negócio hoje. Ele é o principal responsável e quem conduz praticamente tudo que a gente está vivendo dentro do negócio, dentro dos nossos projetos. Eu acredito, assim, existe o Tchê, ele foi um negócio muito amador por 2 anos, basicamente. Depois a gente vai tocar um pouco mais no assunto pandemia, assim, mas a área de tecnologia, ela foi muito afetada, assim, na verdade, foram antecipados muitos anos
do que a tecnologia representaria, sei lá, em 2030, um pouquinho menos, 2025, 2028, no mercado de trabalho. As coisas pararam, as coisas não aconteceram, e os negócios com base tecnológica tiveram que avançar muito, meio que por obrigação, assim. E até complementando o que a Aline comentou, de fato, a gente teve algumas interações e a pandemia potencializou, dobrou o Tchê de tamanho, assim, a gente cresceu do dia para a noite de forma muito grande, assim, e havia uma necessidade de nós estruturarmos o negócio, atender as demandas, o negócio que era amador, e por muito tempo nós éramos 4 na empresa, eu, o meu sócio, que era o programa dele, que fez a estrutura inicial do Tchê, que construiu a base inicial, e depois nós tínhamos algumas 2 pessoas do suporte. Isso até final do ano passado. Hoje nós somos 12 pessoas no negócio. Para você ter uma ideia de 4, a gente triplicou o tamanho da equipe. E principalmente com a entrada do Brian e uma atenção especial para a área de TI, isso nos apresentou um mundo muito grande, com muitas ideias, muitas possibilidades. Hoje, a gente continua estruturando o nosso aplicativo, dando uma manutenção, trabalhando cada vez melhores, mas a gente está pensando lá na frente, em diversos projetos, diversas ideias. Hoje, para que você tenha uma ideia, assim, a nossa previsão dentro de um crescimento inicial. Hoje nós temos o Brian, que é o que toca a área, nós temos mais 3 pessoas com ele. Nós temos 2 que a gente chama de aprendizes, nós desenvolvemos agora, um mês e pouco, um tipo de incubadora dentro da área de TI, dentro do nosso negócio, para mostrar desde o início que é como na massa mesmo, na prática, o Brian acompanha, ele tem uma didática bem legal, então a gente está ensinando pessoas a serem programadoras dentro do nosso negócio. Porque houve realmente uma dificuldade bem grande aí antes da contratação do Brian, de nós acharmos alguém para conseguir fazer os nossos projetos. Quando rodamos algumas divulgações, a gente prospectou, fez, e tivemos bastante dificuldade de encontrar. E daí, por isso, agora esse projeto de inicial, algumas pessoas do zero, mas independente da gente fazer o laboratório dentro, desenvolvermos, se nós comunicarmos melhor, tem muitas pessoas aí que vão procurar oportunidades fora da cidade. Porto Alegre, outras localidades, se frustram por não ter empresas para trabalhar em Guaíba, perto de casa. E essa live ela vem muito para tentar desmistificar isso. Tem empresas muito legais de casa, tu pode atender uma empresa norte-americana, tu pode fazer um projeto sozinho, tu pode ser empreendedor, se tu tiver conhecimento dentro das ferramentas certas que vão te ajudar, né? E nós estamos bastante engajados em desenvolver essa galera e poder dar abertura não só para quem não tem a intenção de conhecer um pouco mais da área, mas também o nosso público é muito jovem, né? A gente vê muita gurizada em casa, sem saber o que fazer, já com a tecnologia na veia, às vezes só falta um clique, uma porta aberta para ele identificar que ele, dentro da estrutura dele, ele pode aproveitar e começar a se desenvolver e ser um grande profissional dentro da principal área de mercado que vai demandar nos próximos anos, que é a área de TI, né? Só para passar para a colega ali, quando concluir, não fosse a tecnologia, não fosse o e-commerce, não fosse o mundo digital, o caos tinha sido instalado no mundo inteiro. Foi o digital que manteve muitas coisas acontecendo. Então, o digital não é um foguete, não existe ré em foguete. É daqui para frente, cada vez mais potencializar, cada vez mais negócios vão nascer e dentro da tecnologia o céu é o limite. Então, isso é bem importante. Tu pode fazer o que tu imaginar. Tudo é viável dentro da tecnologia. Imagina se nós fizesse a pandemia espanhola na década de 1920, como foi a pandemia a espanhola, a gripe espanhola, que não tinha tecnologia, né? Imagina como seria naquela época, né? Priscila, eu quero que tu fale um pouco do teu trabalho, porque pelo que eu vejo, código kit trabalha tecnologia com crianças e adolescentes. É muito interessante isso ter em Guaíba, né? Para o pessoal, para as crianças
se trabalhar um pouco a informática e eles crescer através dessa tecnologia. Pode contribuir? Claro, Pedro. Então, assim, eu peguei um pouquinho do que cada um falou aí e, assim, tem muito a ver do nosso conceito, da nossa metodologia, do que a gente quer com a Código Kid, né? Eu sempre gostei, fui muito curiosa, sempre gostei de saber mais, né? E eu tenho na minha veia familiar, né, o meu irmão também, que ele ama tecnologia. Então, a partir disso, a Código Kid chegou até mim justamente para proporcionar a educação, que é ponte para tudo isso acontecer, né? Sem ela, a gente não consegue qualificar profissionais e utilizar as metodologias adequadas, né? Então, quando chegou até mim a ideia da Código Kid, eu me apaixonei, não só pelo propósito, mas também porque eu moro em Guaíba, né? Eu nasci em Guaíba, e eu sempre tive que estudar fora, sempre tive que buscar oportunidades fora. Então, trazer a Código Kid para Guaíba foi mostrar que nós temos aqui a capacidade e temos oportunidades, né, diversas de se trabalhar, né? E a educação, como eu disse, é ponte, é primordial para que isso aconteça. Então, eu vendo o Brian falando, é praticamente o que a gente faz aqui, né? Então, a nossa metodologia é mão na massa, é pegar, né, entender o conceito e aplicar isso como algo real. Então, a gente trabalha com as crianças a partir de 5 anos. É claro que com 5 anos elas não podem ser um engenheiro da computação, né? Mas a gente abre as possibilidades, né? Eles já trabalham estímulos, né, cognitivos, como habilidades importantes, né? Que é a partir da nossa infância, do desenvolvimento que a gente vem ao longo da nossa vida trazendo, a curiosidade, né? Como a parte criativa, né? Do raciocínio lógico, da matemática, da física, e são complementos importantíssimos, né? A gente trabalha aqui com duas habilidades bem importantes que o mercado de trabalho exige também, né? Que é a parte soft skills, que é o lado mais emocional, né? E hard skills, que é a parte mais técnica. E essa junção, essa união, né, acontece aqui dentro. Então, a gente dá voz, né, para que as crianças aprendam, desenvolvam, criem coisas diferentes, entendam o que está por trás da tecnologia, né? Hoje a gente sabe, a gente usa, né? A gente usa o celular, o ar-condicionado, né? Nesse calorão que seria da gente, né? Até mesmo agora, a gente está se comunicando, né? Através dessa tecnologia. Só que muitas vezes a gente não entende o que está por trás dela, né? E quando a gente começa a invadir esse mundo, começa a emergir nesse mundo, muitas coisas inovadoras e sensacionais acontecem. Eu tenho crianças aqui na escola que elas criam, né, os seus próprios objetos, seus robôs, e programam eles. Ou seja, né, eles entendem como é que faz funcionar algo. Tem também a parte, né, de criação aqui, dentro da programação de jogos. Então, as crianças, adolescentes gostam muito de jogar, né, mas a gente acaba trabalhando a funcionalidade, né, e não somente o vício no jogo, que é a interação, né, dentro dessa tecnologia saudável, né? E tudo isso são estímulos que a gente sabe que ao longo da vida a gente carrega. E eu estava até olhando uma pesquisa hoje referente às principais, né, profissões daqui a 1 ano, 2, e sinceramente eu acho que a lista é maior do que eu havia visto, né? Eu acredito que dentro da medicina a gente tem tecnologia, dentro do processo de psicologia, RH, a gente tem tecnologia. Então, às vezes, quando a gente fala em tecnologia, as pessoas tendem a ficar com medo, porque é algo muito novo, mas, na verdade, né, a gente vive rodeado de tecnologia, né? E é isso que a gente explica aqui para as crianças, né, e para os adolescentes. Os adolescentes, eu fui, vocês já foram, né? Acredito que muitos estão nos assistindo. Existe muita dúvida, muita pressão de escolher, né, uma profissão. O que tem que ser quando crescer? O que eu vou fazer? E aqui a gente permite que eles consigam enxergar e experimentar,
né, as possibilidades aqui dentro. Então, antes de escolher a graduação, antes de escolher o que se vai fazer, se é um curso técnico, né, aqui eles conseguem criar, se desenvolver, descobrir e se sentir à vontade para poder depois fazer a sua opção. E na maioria das vezes a gente sabe que uma dessas opções vai envolver a tecnologia também, né? Então, tudo isso que o Brian falou, né, da trajetória dele, de ser curioso, de procurar ser autodidata, de praticar, é tudo isso que a gente faz aqui na Código Kid. Acho que está mudo o teu microfone, Pedro. Eu queria que a Aline falasse um pouco da mulher na tecnologia, né? Porque eu acho que é uma área que é mais o homem que está mais presente, mas tem muita mulher também presente na tecnologia. Eu acho que tu deve saber falar um pouco sobre isso, Aline. Olha isso, e como? Perguntou para a pessoa certa, né? Eu entrei na área de tecnologia em 1998, tá? Eu era a única menina apavorada no meio de um monte de meninos, né? E de homens até, né? Então, e há mais de 20 anos atrás, foi bem complicado. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fico faceira quando eu vejo a lista de matriculados, ou eu entro primeiro dia de sala de aula ali, a cada dia eu ver mais e mais mulheres na área de TI. Então eu fico muito feliz com isso. Graças a Deus tá ficando, elas estão vindo mais. E o meu papel como educadora também, né, é educar, incentivar todos, mas principalmente eu tenho um olhar diferenciado porque eu já passei, né? Principalmente incentivar, sejam fortes, lutem pela sua posição, lutem para mostrar o conhecimento de vocês, o potencial de vocês, para vocês serem tratados de igual para igual e serem vencedoras, tá? Então, eu sei porque eu já passei por isso, então hoje em dia eu fico muito feliz e o meu papel agora é só incentivar cada vez mais. E até eu fico faceira, né? Porque a gente, querendo ou não, nessa pandemia a gente teve evasão escolar, né? Alguns tiveram dificuldades, mas eu fiquei muito faceira porque mais duas no curso técnico de redes se formaram. Eu não tenho os indicadores aqui do curso técnico de informática, mas também teve bastante meninas, então eu fico muito contente que essa concepção arcaica que não era para mulheres, que eu passei há 20 e tantos anos atrás, mudou. Então, e aí eu só continuo incentivando, e cada vez mais eu fico feliz, né? Também, os meninos também, mas eu estou bem contente com essa evolução, com as mulheres ganhando e conquistando seu espaço. Tá mudo, Pedro. O Rodrigo quer falar. Ah, tá. Priscila, tu quer falar alguma coisa sobre isso? Sim, gente, aqui toda vez que aparece uma aluna mulher se matriculando em programação, a gente vibra, a gente aplaude, porque realmente existe, né, esse não é conceito, mas a gente, quando é pequenininha, né, a gente brinca de boneca, então a gente começa desde pequeno a trabalhar habilidades mais humanas, né, diferente dos meninos que já montam Lego, que já mexem desmontando coisas, né. E ao longo, né, que vai passando, a gente vai mais realmente para humanas e menos para exatas, né? E aí, quando a gente vê uma criança aqui, pequenininha, menina, querendo ver como é que eu faço para montar e agora como é que eu faço para programar, a gente fica muito feliz. Então, meninas, mães, vocês têm meninas em casa que gostam ou que querem, são curiosas, né? Inscrevam aqui, né? Venham fazer uma oficina, porque pra gente, eu que sou mulher, acredito que vocês também, a gente já sabe que tecnologia vai envolver a maioria das coisas. E as meninas, elas adoram, que eu digo que elas montam, claro, com Lego, um unicórnio que se mexe, né? Dentro da realidade delas, que é a fantasia e imaginação delas.
mas a gente ama. Então, pode trazer meninas aqui na TI, é maravilhoso. Quero só complementar, fazer um rápido comentário, assim, de fato por exemplo, uma lacuna nossa hoje do TI, e a gente depara, às vezes, de fato, ser um ambiente um pouco mais de meninos, que às vezes a interação das nossas demandas de tecnologia, elas acabam sendo viciadas porque as nossas cabeças, elas pensam um pouco igual, assim, né? E a gente tem outras meninas na equipe, assim, que trabalham em outras áreas, e quando elas complementam alguma coisa, é bem como um olhar diferente do nosso, ele de fato agrega. E isso é uma lacuna que a gente quer esse ano suprir, assim, que pelo menos conseguir encontrar em Guaíba uma menina que a gente pode ajudar no processo de desenvolvimento, não estamos focados no se ela já é experiente ou não, mas que possa aproveitar a oportunidade de estar com a gente para aprender um pouco mais, aprimorar e também nos ensinar, né, nos ajudar, porque no nosso caso, o usuário é que valida tudo que a gente faz. E no TIE, a maioria dos nossos usuários são mulheres. Então, a gente precisa dessa visão interna para o time ser mais multidisciplinar e a gente conseguir abranger mais na hora de fazer alguma atualização, na hora de pensar uma tecnologia nova, na hora de pensar num processo de melhoria com olhares diferentes, né? Então, super a prova, assim, a incentivar, né, que mais meninas consigam entrar na área, porque aí o mercado de trabalho carece aí desse olhar mais diferenciado que muitas vezes os homens não têm, né, que é mais fazedor e a mulher é mais analista, consegue complementar muito legal aí os projetos. Brian, eu queria que como tu avalia a tecnologia na pandemia? Como tu acha que o mundo se preparou para essa pandemia? A tecnologia foi a mais aliada nessa pandemia? E também nós começar a falar nós cinco sobre o trabalho home office, né? Que muitas pessoas estão trabalhando em home office hoje, tá? Então, um dado que eu consegui antes da nossa live é que o mercado de TI aumentou 310% no ano passado. Então, eu acho que o Brian pode começar essa nossa conversa e, posteriormente, eu passo para os outros convidados. Certo. Na verdade, essa lacuna que os profissionais da área de TI estava necessitado, ela já era grande antes da pandemia, mas ela aumentou drasticamente depois da mesma. Porque, inclusive, eu também vi essa notícia aí que aumentou em 300%, né? E também vi uma outra notícia ainda essa semana. Vou até procurar aqui, que eu recebi ela por e-mail, que um relatório aponta que 2% da população mundial apenas sabe programar. E com isso, ainda tem a necessidade a necessidade de desenvolvedores, de programadores, vai aumentar de 24% ao ano nos próximos 7 anos ainda. E aqui no Brasil nem se fala. Muitas vezes as empresas elas têm que contratar de outros países por conta da falta de mão de obra aqui, né, nativa, brasileira. E isso é uma situação bem complicada para o mundo todo, porque como a gente viu ali, 2% apenas da população sabe programar, e hoje em dia tudo é programado, tudo é tecnologia. Tem nem que seja na tua TV, no teu micro-ondas, às vezes até na cafeteira, na verdade com certeza na cafeteira, tem código. E esse código ele precisa de alguém para ou dar manutenção, ou para até mesmo criar ele, para dar suporte, para fazer com que tenha coisas novas. As empresas elas querem inovar cada vez mais, isso é o que dá a rivalização, dá a competitividade no mercado, é isso que gira o mundo hoje. Eu digo que, na verdade, o conhecimento de tecnologia é hoje a maior moeda que tu pode ter, porque se tu tem esse conhecimento, tu pode literalmente barganhar aí e criar coisas novas, tu pode criar dinheiro, literalmente, é como se fosse uma máquina de dinheiro tua, porque o teu conhecimento tu pode empreender sozinho, por ti mesmo, pode fazer freelancer, tu pode trabalhar numa Google da vida,
Enfim, tu pode criar uma coisa completamente do zero, que nem foi o caso da Amazon, da WhatsApp, várias empresas aí que foram um empreendimento muito arriscado inicialmente, mas devido ao conhecimento e à análise forte do mercado em áreas tais, né, dependendo, é relativo, aí as pessoas conseguiram aproveitar essa demanda aí que estava necessitado da tecnologia, certo? E aí com isso, então, aí voltando a falar da pandemia. A pandemia, ela amplificou essa necessidade, e aí então, inclusive, até surgiram pessoas novas na área da tecnologia, estudando tecnologia, afinal tem muita gente que começou a ter que trabalhar e estudar em casa, e aí tendo mais contato com o computador, começaram a se interessar mais. E aí começaram a ver oportunidades de estudar gratuitamente, porque isso é o que não falta. Devido à demanda, a maior parte do conhecimento em tecnologia, coisas que até tu pode depois monetizar, é gratuito. Eu até acho isso fascinante. A comunidade inteira da tecnologia, a comunidade de programadores, a maioria é muito gente boa. Eles são extremamente fáceis de entrar em contato, de perguntar uma coisa. Tem muito desenvolvedor sênior aí que passa muito tempo na internet simplesmente respondendo perguntas de pessoas mais júnior, e a comunidade é muito aberta, muito código aberto, né, muita coisa assim que é completamente compartilhável e que depois aí tu pode criar construir uma coisa que vai dar oportunidade de emprego para ti, para outras pessoas, e vai fazer todo esse fluxo de novo, né? E aí vai necessitar de mais programador, e assim vai ser o mundo de amanhã. Eu acredito que em 2030, mais ou menos, daqui a uns 10 anos, não vai ter como tu entrar na escola, quer dizer, sair da escola, no caso, sair do ensino médio, sem ter o conhecimento básico de programação. Vai ser o que hoje em dia é o inglês, não existe lugar que tu não tenha que usar o inglês, vai ser a programação no dia de amanhã. Tu acredita nisso, Aline? Com certeza, né? E até eu tenho... Quando surgiu essa pandemia, né? Porque eu acho que quando eu era mais nova até não era tão estudiosa, né, na adolescência, mas depois a minha mãe até comenta, né? Hoje tu é estudiosa demais, nos últimos 20 anos ficou muito estudiosa. Então, só para constar, durante a pandemia home office, tá, dos meus 2 empregos, entre um turno e outro, eu fiz ao total, em 3 meses, 40 cursos online, tá? Gratuitos. Porque tu já tá em casa, tu não pode sair, né? Então, eu comecei, terminava uma atividade de um, ia para outra, e aí eu via cursos disso que iam me ajudar a aperfeiçoar como dar uma aula. Uma curiosidade também, eu sabia ser aluna por EAD. E aí surgiu isso tudo, e do dia para a noite eu tive que aprender a ser uma boa professora de forma remota também. Então, eu acho que ficou mais... teve mais a necessidade da gente não perder, porque se não tivesse a tecnologia, e vou puxar um pouco a brasa também lá para a minha área específica, para a telecom também, se não fosse a tecnologia, a TI e a telecom, a gente não teria, como numa pandemia, no isolamento social, ter ainda um contato mesmo que virtual. Tipo, hoje eu estava brincando, uma mesa redonda, eu vou participar de uma mesa redonda. Não. É uma mesa virtual, mas é o mesmo sentido, só a gente está distante. Então, eu acho que, sim, enquanto outros setores que eu vejo, assim, que transporte, setor calçadista ali na região do Vale, né, do Vale dos Sinos ali, que tiveram redução, tiveram que fazer aquelas demissões porque não tinha mais. A tecnologia só aumentou, né? Eu acho que até veio para consolidar mais, assim, né? A mais que vem para bem. Então, acho que fortaleceu mais ainda. E as pessoas também, os nossos adolescentes que não tinham uma qualificação,
acabaram, assim como eu também, vou procurar um curso aqui de como fazer uma metodologia melhor, como dar uma aula virtual melhor. Eu acho que isso daí acabou acontecendo na casa também dos adolescentes, né, na cabecinha deles. Então, acho que há males que vieram para bem, né, vieram só para consolidar ainda. Quer complementar, Rodrigo? Quero, ainda vou me coçando aqui já para falar. Já. Vamos falar. A pandemia, assim, ela, avaliando como mercado, ela de fato pegou muita gente que não estava preparado, não imaginava que pudesse vir uma onda tão grande, como ninguém acreditava que isso poderia acontecer, nunca passava na cabeça de ninguém. Mas quem já tinha uma visão, quem trabalhava, empresas que trabalhavam com base tecnológica, eu não conheço nenhuma que não cresceu pelo menos 50%, assim, de forma orgânica, só demanda de mercado procurando e fazendo com que ela automaticamente atendesse mais gente devido à situação. Eu digo, enfim, em vários negócios, né? Não só o nosso, tinha, mas outros segmentos também, ou o Zoom, que é a formada das empresas, o negócio valia alguns mil e chegou a valer 4 bilhões em 3, 4 meses, foi um negócio que mais cresceu, um absurdo, porque os caras tinham uma preparação. Não há hoje nenhum tipo de negócio que não possa ser digitalizado. Então, o mercado em si de TI, a tecnologia, ela vem para ficar. E eu acho muito legal, assim, o depoimento como o do Brian, que já é mais natural dele, mas que muitas pessoas que hoje possam estar sem rumo, sem saber para onde ir, sem saber qual área, comecem a olhar para isso, comecem a buscar um curso grátis, comecem a dar uma olhada, toquem algumas linhas de código ali. Claro que tem que ter essa energia, a pessoa precisa gostar, se identificar, mas se não fizer, não der o primeiro passo, não vão descobrir se interagem bem com a área ou não, né? E falando de home office, tu tá em casa, tu pode atender a China, tu pode atender o Japão, tu pode atender os Estados Unidos, tu pode desenvolver e ganhar muito bem no conforto da tua casa, fazendo uma série de coisas. Então, existe muito mercado para isso, mercado demais. A gente, o nosso projeto do Tchê, hoje a gente tem o Brian ali, que é o nosso cabeça principal dentro da área. Hoje ele tem mais 3 pessoas que trabalham com ele ali, os guris estão no processo de desenvolvimento. E a nossa projeção mínima é que, ao final de 2021, a gente termine com, no mínimo, 10 programadores na equipe. Aí eu já estou te falando de 6 oportunidades que dificilmente a gente não vai abrir. Isso visando outros projetos que nós temos com outras que vão demandar muito mais negócios. A nossa previsão, assim, em 3, 4 anos, é que a Tia se torne um hub de negócios com base tecnológica. Ou seja, a gente consiga atender outros projetos fora, a gente consiga desenvolver uma série de coisas. E a nossa prioridade são pessoas aqui na cidade, que a gente possa desenvolver, ou que elas enxerguem que tem algumas marcas fortes que apostam nela aqui, não precisam olhar para fora, olhar para outros lugares. Assim, a gente brinca lá na empresa, no nosso escritório, a gente é até audacioso em algumas coisas. E a gente quer que Guaíba seja conhecida como a cidade do Tchê Delivery. Assim, quando a pessoa estiver de fora, só na cidade do Tchê lá. Isso são coisas, sonhos nossos, mas isso não acontece se a gente não encontrar mão de obra local, se a gente não conseguir desenvolver gente para trabalhar dentro da área, né? E a própria galera e o Brian muitas vezes trabalha home office, a gente faz call para tirar algumas dúvidas. Um dos nossos programadores, 80% do tempo ele trabalha em home office, é mais a gestão e organização de cada um, né? E só tem muito potencial, tem muito mercado para essa área, a gente quer apostar e quer aproveitar a galera que daqui a pouco está querendo uma oportunidade, encontrar aqui com a gente essa porta aberta e para nós juntos se desenvolver. Priscila! Então, gente, só complementando, a gente tem alunos aqui que estão no ensino médio, né? E a gente já, a partir dos ensinamentos aqui, a gente já mostra o que é uma startup, o que é empreender, né? O que é pensar fora da caixa. Às vezes, inovar, as pessoas acham que é criar alguma coisa do zero, né? Mas, na verdade, não. A gente pode melhorar aquilo que já existe.
Então, a gente já trabalha com eles, né, com alunos adolescentes, justamente para que eles entendam as oportunidades que existem, né, aqui fora, relacionada à tecnologia, né, e que eles comecem a buscar essas informações também, né. A internet, claro que tem muita coisa que a gente diz que é fake news, né, que não é, mas a gente tem muita fonte que a gente indica para eles, né, de leitura super interessante. E eu não poderia deixar de falar aqui, a gente falou de criança, de adolescente, mas os professores, eles tiveram um desafio enorme este ano, e a gente sabe o quanto isso foi difícil. O meu pai é professor, eu também trabalho numa universidade como professora, e muitas vezes os professores acabam falando sozinhos, né? A gente tem essa sensação. E a gente são experiências diferentes, né? O online é uma experiência diferente do presencial, e eu acredito que uma coisa não substitua a outra, são coisas realmente diferentes, né? Então, eu deixo aqui o meu forte abraço para todos os professores, e eu acho que muitos passaram por muitas dificuldades, mas tudo tem o seu lado bom, que a gente prova aí, né, que o aprendizado, ele é contínuo, e a gente também eu vejo, né, idosos em filas de banco, né, agora na Covid, passando uma série de dificuldades, né, hoje por falta do letramento digital. Então, eu acredito que a tecnologia ela seja uma cultura, não pode ser imposta, e sim adquirida, né? Aos poucos, a gente ir criando essa cultura digital nas pessoas. A gente começa pelas crianças, mas eu quero dizer aqui, para quem achar, não posso aprender mais, eu estou muito velho para isso, que a gente tem pais aqui na escola que começaram a nos pedir informações ou dicas, né? A gente tem crianças ensinando os avós em casa, e o quanto isso é maravilhoso, né? A gente está unindo gerações através da tecnologia. Complementar a tecnologia e a inclusão, gente. A tecnologia, por mais que a gente tenha essa situação, ela aproxima-se, bem usada, né? A gente não inverter, mas ela faz as pessoas se aproximarem, assim, se conseguir utilizar esse depoimento, é bem legal, assim, porque, de fato, a gente tem muita demanda para todo mundo é potencial usuário de alguma coisa. E esse depoimento é bem legal, da questão dos idosos em relação. Eu lembro aquela propaganda do Itaú, né? Que tinha senhorinhas lá pedindo comida pelo iFood, fazendo o app do banco e tal. Aí, isso é para todo mundo. Isso cada vez mais, até daqui a pouco. A nossa geração já não tem paciência para ir em banco. Eu tivesse que ir no cara. Não, eu faço tudo ali, 5 minutos, eu olho para lá, pego o telefone lá. E o mundo é esse, o mundo é mais rápido, é mais digital e tem espaço para fazer muita coisa. E essa importância da tecnologia reforça a questão da poder. Não houvesse tecnologia, nós estávamos, de fato, num caos instalado que eu não sei se haveria como a gente retomar isso. Seria muitos anos para nós conseguir voltar às coisas acontecerem de forma correta. A economia, principalmente. A Aline quer complementar? Sim. Duas coisas até eu gostaria de complementar. Sobre o pessoal de mais idade, que não estava acostumado com a tecnologia, né? A minha mãe, logo no início da pandemia, claro, 69 anos, né? Gente, ela porque queria ir no banco. E tem uma coisa, principalmente, ela tinha medo da informática. Então, o que ela achava que não era seguro pagar uma transação por banco e tal. Então, um dia ela queria ir, porque queria ir no banco. Eu disse, é mais perigoso no meio dessa pandemia tu pegar um ônibus e ir para o banco, porque eu estava de home office, você não podia sair, né? Do que eu pegar aqui em 1 minuto e fazer essa transação. Hoje em dia, eu pergunto se ela não quer ir no banco e ela não quer ir. Ela disse, eu já fiz por aqui. Então, assim, eu vi uma senhora de 70 anos, totalmente rígida. Então, eu já vi essa quebra de paradigma. Ela, por causa da pandemia, ela se forçou a informatizar. Então, isso daí, o comentário do Rodrigo é bem bacana, né?
Só para complementar. Um outro que aqui fiquei pensando há um tempo atrás, que eu queria trazer para essa live, foi uma conversa que eu tive com o Rodrigo, quando ele estava em busca, né, de novos talentos, né, para o Tia Delivery. E o Rodrigo me disse uma frase que eu acho que todo empreendedor, todo empresário, quando faz um recrutamento, deveria pensar nisso, tá? E o Rodrigo está aí para comentar se deu certo ou não, creio. Acho que deu, né? Que o Rodrigo me fez um seguinte comentário. Aline, eu não preciso de alguém que já saiba programar. Eu preciso de alguém que tenha vontade de aprender, né? E que esteja estudando e que precisa botar isso na prática. A gente vai dar o caminho dele, vai fazer a complementação do estudo dele que ele tem aí no Solon, no curso técnico de informática, e ajudar ele aqui. Então, eu acho que o pensamento do Rodrigo ficou até hoje na minha cabeça, Rodrigo. Todo empreendedor, todo empresário deveria investir não numa pessoa que já é um talento, né? Porque muitas vezes a gente sabe, eu já fui adolescente, eu custei a ter minha primeira oportunidade, né? Então, fica essa assim, até hoje, Rodrigo, eu me lembro dessa frase, e todo empreendedor deveria pensar assim. Rodrigo. Que legal, Aline. Assim, olha, depois eu vou deixar que o Brian comente, porque o Brian foi essa pessoa, né, que a gente encontrou no início e fez o nosso negócio se transformar, assim. Existe o nosso negócio tinha antes de um foco em tecnologia, e existe um negócio depois que o Brian entrou, assim, a nossa cabeça de todo mundo que operava foi potencializada, assim, porque a gente começou a botar alguns projetos, algumas coisas começaram a acontecer mais rápido, a gente fez o trabalho de atualização, que é todo o mérito do Brian, que tocou, entendeu, trabalhou, e hoje a gente enxerga um mundo muito grande para fazer, assim, de novos projetos, a gente tem só pelo menos uns 5 projetos aí que a gente quer em 2 anos colocar no ar. A gente quer ter uma área de games para desenvolver jogos dentro do negócio, a gente quer criar algumas outras marcas de produtos adicionais ao nosso. Então, existem muitas ideias, e é isso que tu trouxe, assim, eu não me lembrava de ter falado, mas é uma política nossa lá no negócio, tanto que nós temos hoje, dos 4 que são, o Brian tem um que já está mais desenvolvido, os outros hoje estão recém no começo, tem um que é o Gabriel, que ele ainda não desenvolveu um projeto, ele está estudando, e o que aconteceu? Assim, a gente estava conversando, mas vem estudar aqui dentro, vem aqui, eu vou te ajudar, vou te dar uma ajuda de custo, tu vai estar aqui dentro, tu vai conhecer, e fica, às vezes o projeto, só estudar, parece que não tem aplicabilidade no que tu está fazendo. E nós, como negócio, está presente e está conversando, é muito importante, porque cara, é viável. A gente quer potencializar isso, Aline, assim, nós vamos abrir mais vagas, nós estamos chamando de incubadora de talentos dentro do negócio, assim, pelo menos mais 2 eu quero, assim, colocar nos próximos meses, que nós temos uma infra para que eles possam viabilizar isso. E como eu particularmente fico muito feliz quando eu vejo o Brian comentando, cara, eu fiz, eu coloquei, eu me desenvolvi, todo mundo tem uma estrada para aprender, e a porta aberta, mas é só como a pessoa precisa para voar, assim, para ir começar a se desenvolver um monte. E o Tchê, aqui em Guaíba, a gente quer ser essa porta aberta para a gurizada, não só para trabalhar lá, mas para desenvolver projetos. A gente está com algumas ideias de fazer alguns laboratórios, do pessoal ir lá no nosso escritório trabalhar, assim, é um ambiente bem descontraído, é bem colorido, assim, então, de levar pessoas para ir conhecer o pessoal, ir lá, para ficar um dia lá, quem sabe ser motivado para começar a desenvolver projetos dentro da área, e muito, muito em breve está trabalhando conosco, seja home office, seja parceiro, e dentro dos projetos que a gente tem ideia, uns a gente vai contratar só para projetos específicos, outros vão ser funcionários, vão trabalhar direto conosco, mas a gente quer ser um vetor muito forte da área de tecnologia dentro da cidade, né? Assim, a gente quer encabeçar o acesso no mercado de trabalho dessa galera, assim, tá conversando contigo da escola, com
com a Priscila ali, que a gente já tem alguns projetos. Para nós é muito legal, assim, em 2021, que é manter essa agenda muito, muito, muito mais forte ainda. Brian, quer falar? Não, pode ser então. Complementando ali o que o Rodrigo falou sobre o nosso ambiente, né, lá no Tida Livre, a gente tenta fazer com que o ambiente ele seja além de essa ideia do Rodrigo de transformar o ambiente todo lá numa incubadora de desenvolvedores, inclusive aí como eu comentei, como ele comentou, a gente tem 2 desenvolvedores júniores, né, que eu chamo de promessa de desenvolvedor, porque eles ainda estão só nos estudos. Na verdade, um, que é o Anthony, ele já está, inclusive, botando a mão mais no código. A gente demandou alguns detalhes ali que ele já está pegando bastante a gente usa a tecnologia JavaScript, né? E aí ele já está pegando ali e já está conseguindo entregar alguma coisa para a gente. Esse Gabriel, ele está só nos estudos, né? Mas também, pô, o guri ele tem 14 anos e já está botando mão no código ali de uma empresa, de uma startup. Isso vai dar total assim diferença para a carreira dele futuramente. Isso vai ser incrível. E o nosso ambiente lá no Tchê, ele é muito motivacional. A gente tenta fazer ser o mais motivador possível para a pessoa adquirir conhecimento. Seja o conhecimento realmente na área de TI, que é o que a gente mais motiva, mas motiva também a adquirir conhecimento de qualquer jeito. Se desenvolver como pessoa, com caráter, se desenvolver como empreendedor. De qualquer jeito, a gente quer que a pessoa saia de lá modificada para melhor. E isso é uma coisa que eu simplesmente fiquei apaixonado desde o primeiro dia que eu fui lá no Tchê, e que foi uma das coisas que eu sabia que lá ia ser um lugar excepcional para se trabalhar. Para continuar, nós chegando na reta final, nós falamos muito das empresas, né, que valoriza o trabalho profissional do mercado de TI, mas eu queria que a Priscila ou a Aline também falasse um pouco o investimento do poder público, do governo na área para essa área de tecnologia, para o mercado de trabalho. Vocês veem que o poder público tem apoiado o mercado de trabalho para a TI? Bom, a gente sempre fala aqui na escola, né, que algumas metodologias já são colocadas em prática, né, em outros países, né, tanto é que na base curricular de algumas escolas para fora do Brasil, né, isso já existe, né, e acredito que isso seja um investimento público, né, na educação. Eu falo da educação, né, como nós somos uma escola, e a gente percebe que muitas vezes existe essa dificuldade, até porque muitos professores, para poderem ensinar, atuar numa escola, de fato, colocar, implementar, praticar, precisa, né, das ferramentas. Então, eu gostaria muito, né, que isso fosse refinado, repensado. A educação é prioridade, sim, né? A educação é importante, como eu falei, ela é a ponte para crianças que não têm condições poderem estudar, poderem aprender, se desenvolver, ter uma vida melhor. Todos nós temos o direito, né, de educação. E aqui, né, complementando também o que o Brian falou, o trabalho, o estudo tem que ser algo gostoso, algo legal de fazer, né? Normalmente, trabalhar, estudar, parece ser chato, né? E, para algumas pessoas, elas acabam não buscando se aprimorar, se qualificar para conseguir um trabalho melhor ou para fazer aquilo que elas realmente amam, né? E aqui na escola também a gente tem isso, aprender brincando, aprender se divertindo. E a mesma cultura dentro do Tia Delivery, né? Trabalhar se divertindo, trabalhar apaixonado por aquilo que se faz. E eu acredito que, falando sobre investimento, acho que a gente tem muitas ferramentas gratuitas, muita coisa disponível que pode ser implementado, sim, na escola, e se tiver um investimento, seria muito importante, né? E seria sensacional eu poder acompanhar isso também.
Aline? O que eu posso comentar para vocês é o seguinte, eu já usava o governo do estado, eu não sou professora há muitos anos, eu sou professora há 3 anos, né, eu fiz magistério há muitos anos atrás, fui fazer técnico em informática, e depois de muitos anos, eu dando treinamento de informática nas empresas privadas que eu trabalhei, depois eu vim para o estado aqui, né. Eu vou falar o que eu tenho do estado, né, antes da pandemia, nós já utilizávamos, né, eu principalmente, também posso falar por mim, eu já utilizava ferramentas do Google for Education para complementar. Então, as minhas metodologias, né, eu dei uma aula lá com exemplos, eu faço teatrinho, eu faço maquete de redes e tal, e para o estudo complementar já era utilizado. Então, o bom, né, que para nós aqui da rede pública, a gente já tinha essa ferramenta, mas ela era como complementar, então ela virou oficial e diária, né, foi a nossa janela para os alunos, tá, seria a nossa sala de aula. Como todo poder público, né, e com essa pandemia que nos pegou de surpresa, em alguns momentos, em alguns outros fatores, não estávamos tão preparados, mas conseguimos, né? Eu acho que o brasileiro, né, tem essa força de vontade de conseguir, de batalhar e de lutar. Mas eu tenho visto, assim, alguns investimentos, gostaria que fossem, né, que o mesmo investimento que uma iniciativa privada tem, né, de buscar novos talentos, que também viesse, mas eu no momento eu me sinto ainda bem amparada, né? Agora, o que eu acho, assim, eu vou falar quanto professor, assim, alguns alunos, né, ficaram, eu estava comentando até em off com vocês, eu tenho alguns alunos que não têm internet em casa, que não têm computador bom para rodar uma máquina virtual, para instalar um Linux e montar um servidor, né, ou um servidor ali de hospedagem para a gente simular. Então, a gente deu o nosso jeito, né, porque não... Cada caso é um caso, não tem uma fórmula genérica que eu consiga abraçar meus 30 alunos, né? Então, a gente deu um jogo, a gente fez um jogo de cintura, né? Diz, fulano, tu tem computador em casa? Ah, eu não tenho internet. Não tem problema, te levo no pendrive, mora perto aqui do onde eu trabalho, te levo ali na hora do almoço. Então, eu acho que cada um de nós também aqui na ponta, né, do governo aqui, a gente deu o nosso melhor e acho que conseguimos, tá? Eu estou bem orgulhosa, né? Porque eu gosto muito de planejar minhas aulas, então foi do dia para a noite a gente teve que se reinventar e se readequar. E eu acho que no final a gente deu bem, deu certo. A gente teve agora números a gente teve inscrição da rede estadual, né? Os nossos números de inscrição foram muito bons. Eu gostaria que sempre, todo semestre fosse assim. Eu acho que ainda em 2020 ficaram um pouco receosos se ia ser, não ia ser, mas 2021, para essas matrículas de 2021, me surpreendeu, né? E agora eu creio que a gente está preparado, mas eu vou dizer assim, se tu me perguntar, Aline, tu tá preparado, tu tá recebendo? Eu tô sempre me reinventando. Eu sou aquela que vou para casa dormindo, que eu dei uma aula assim, mas o que eu podia ter feito de melhor? Que teatrinho ou historinha eu podia ter contado para pegar na cabeça, entrar na cabeça. Então, eu estou sempre reinventando, gente. E assim a gente vai indo. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final. Primeiramente, queria agradecer vocês 4 pela brilhante participação. Obrigado, Rodrigo, pela parceria, pela essa parceria que se transformou também numa mensagem, vamos dizer assim, essa ideia de trazer a tecnologia aqui para o Papo Coibense. E para finalizar, nós vamos chegar para cada um falar suas considerações finais, para nós terminar essa brilhante, eu não digo conversa, né? Eu digo uma brilhante aula. Pode terminar, Rodrigo. Claro. Só eu fico muito feliz para a gente poder trazer isso para a pauta, para poder conversar, apresentar algumas coisas para a galera, né?
Principalmente o pessoal jovem, assim, eu escutando assim, as gurias falar e a gente lida com muitas situações que estão fora da nossa área de atuação, né? Muitas vezes porque a gente não conhece as histórias, uma série de coisas. E eu até fico pensando assim, que para mim a tecnologia, eu não sou um cara de TI, eu não sou programador, eu sou um cara mais de negócio, trabalho de administração, mas se eu pudesse dar alguns passos para trás, eu trabalho, ainda pretendo fazer alguns, desenvolver um pouco, conhecer, eu conheço muito pela história dos guris ali, acompanho muito o desenvolvimento deles, a gente fala bastante sobre estratégia, mas eu acho que a tecnologia ela realmente pode transformar realidades, não só das pessoas que vão ser inclusas, mas de pessoas que podem mudar a sua história de vida com a tecnologia muito rapidamente, assim, de aprender a desenvolver e se tornarem grandes profissionais, terem salários bons, ajudarem a família, conseguir mudar a sua realidade social através de tecnologia. Só que elas precisam ter acesso a isso, né? Nós até temos algumas ideias aí não como um projeto social, mas de daqui a pouco apresentar um pouco de tecnologia para a base mais da sociedade com mais dificuldade, sim, chega a ser para nós incoerente se a pessoa não tem acesso à internet, né, que hoje tudo funciona com a base da internet, né? É complicado, assim. Mas alguém tem que dar o passo, seja o poder público, seja nós, com a capacidade de contribuir com a galera, com a sociedade, tudo mais. E desenvolver pessoas é muito gratificante. Assim. Eu estou muito feliz e a gente vai trabalhar cada vez mais com isso. Eu até fica o convite que se tem interesse em entrar na área, me manda um oi para nós nas redes sociais ali que a gente bate um papo, porque 2021 é um ano que a gente vai potencializar demais esse acesso à galera, poder ajudar as pessoas a se transformarem e transformar a realidade de mais de outras pessoas. O bate-papo foi muito legal, pena que é só uma hora, assim, acho que nós poderíamos ficar conversando aí por muito tempo. Fico muito feliz em que a gente consiga junto aí retomar e fazer esse bate-papo virtual em outros momentos aí que vai ser muito legal e poder levar a tecnologia para mais pessoas. Obrigado, pessoal, aí foi demais e contem conosco. Brian. Bom, eu agradeço extremamente a oportunidade de ter vindo aqui para comentar um pouco sobre a minha experiência na área. Eu espero poder ter compartilhado o suficiente, ajudado aí com o meu depoimento. E eu convido, principalmente o grupo jovem, né, que é o qual eu faço parte, né, a buscar mais sobre a área da tecnologia. E realmente, como o próprio Rodrigo falou, a gente pode mandar um oi lá para a gente nas nossas redes sociais, que a gente vai estar vendo aí, conversando com vocês e vendo principalmente sobre a questão de talvez uma oportunidade futura, porque os planos, nossas metas para esse ano são bem estrondosos, sabe? Umas metas bem grandes, audazes, né? E a gente vai estourar a boca do balão, como se diz, né? Querida Priscila. Pessoal, agradeço o convite de vocês, né, para falar um pouquinho aqui da Código Kid, né? Eu também espero que essa live tenha contribuído ou vocês feito uma autoanálise, uma reflexão sobre o assunto, né? E que cada detalhe, cada um contribuiu de alguma forma tenha chegado até vocês de uma maneira positiva, né? Uma maneira que vocês consigam acrescentar na vida de vocês, né? Eu costumo dizer que, além de toda a tecnologia que existe, a conexão que a gente tem que ter com as pessoas é fundamental. E eu aprendi muito nessa live e fico muito feliz de ter participado. E deixo a escola aqui aberta para vocês queiram visitar. A gente também tem oficinas que a gente faz gratuitamente, né? A gente pede 1 quilo de alimento não perecível, que a gente contribui com uma ONG parceira. Então, fica aqui o convite para desbravarem, explorarem este mundo aí de tecnologia. Tá? Querida Aline, muito prazer te conhecer, Aline.
Ai, que bom, obrigado. Foi bom ter revisto o Rodrigo. A Priscila eu já conheci, eu acho que de uma feira aqui também que teve na escola, então foi bom ter te conhecido virtualmente, o Brian também. Pô, Brian, que orgulho aí, né? Tu ser esse novo talento, né? E, Rodrigo, para te ver, se tu marcou a tua fala de empreendedor, tu marcou uma professora, imagina os jovens, né, que estão te ouvindo agora. Eu agradeço muito a oportunidade, sempre que quiserem, precisarem, podem contar comigo, podem contar com a Escola Solon Tavares, tá? Fica a minha dica aí para procurar as redes sociais aí da escola também. Estamos aí, pessoal, eu quero ver essa gurizada aí em 2021, não só a gurizada, pais que tem criança pequena, procurem a Código Kid, vocês podem estar aí tendo um grande talento já desde criança, né? Depois vem aqui para o Solon para ter o diploma técnico, depois vão para uma faculdade, daqui a pouco seu filho pode ser um grande empreendedor. Então fica o meu convite aí, não só para os jovens, pais, adultos, mulheres, meninos, todo mundo. Educação demais nunca fez mal. Conhecimento adquirido é vida. Então, fica meu grande abraço aí, podem contar comigo. Gente, então é isso. Novamente, obrigado por essa grande live. Então, eu desejo a todos uma boa noite para todos. E quem está nos assistindo aqui, eu volto quinta-feira que vem para mais um assunto do Papo Quaibense. Até mais.